Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu me chamo Luana, sou professora, microbiologista. Já vou te convidar também a me seguir nas redes sociais. Se você ainda não fez isso, faça isso agora e também clique aqui em se inscrever para receber as atualizações das aulas que eu posto aqui toda semana. Quero te convidar hoje a aprender algumas coisas sobre as bactérias. Eu imagino que você esteja interessado em conhecer mais sobre esses micro-organismos, até porque elas são importantes no quesito saúde, causam bastante doenças, apesar de não serem todas patogênicas, mas as que são mais estudadas são justamente essas que nos causam doenças. Então, hoje nós vamos começar a aprender as características gerais e algumas informações ali sobre esses micro-organismos desse grupo, certo? Vem comigo! Vou te convidar nesse momento agora a se concentrar para nós estarmos estudando aqui sobre as bactérias, certo? O que nós vamos ver nessa aula? O básico, o que é importante para você conhecer sobre esses micro-organismos. Primeiramente, o tipo de célula, tá? Apesar de ser uma célula simples, mas é interessante nós comentarmos algumas estruturas sobre o tipo dessa célula. A questão da morfologia, nutrição, que algumas vezes vocês veem apenas o básico, eu trouxe aqui umas informações um pouquinho mais detalhadas. Reprodução e algumas relações ecológicas, que já vai ser o link para a nossa próxima aula, certo? E vamos iniciar aqui com a questão da célula bacteriana. Então, as bactérias, elas são organismos procariontes. Deixa eu pegar aqui meu pincel, meu apontador, aliás. São organismos procariontes. Então, aqui do lado você tem uma figura que exemplifica uma célula procarionte. É uma célula extremamente simples, você não tem a presença de organelas membranosas, como é o caso do complexo de Golgi, de mitocôndria, dos retículos, você não tem essas organelas. Você conta apenas com algumas estruturas que são suficientes para o funcionamento dessa célula, tá? Então, são seres procariontes, não possuem núcleo, certo? Uma das principais características dos organismos procariontes, da célula procarionte, é a ausência de núcleo, né? Daquela membrana, carioteca, enfim, não tem nada disso. Essa lista que vocês estão vendo aqui do lado, percebam que algumas têm uma estrelinha, tá? Então, essas estruturas que estão com essa estrela são estruturas que a gente chama de facultativa, ou seja, nem todas as bactérias vão ter, tá? Mas normalmente as que têm ali uma certa vantagem que eu vou descrever ao longo da aula. Então, de maneira geral, as bactérias, na sua maioria, elas possuem parede celular, elas são formadas, inclusive, por um peptidoglicano, tá? Que é uma estrutura ali que vai dar uma certa rigidez a essa parede. É lógico que, como toda regra, existe a sua exceção. Existem algumas bactérias, como é o caso dos micoplasmas, que estão ali no intermediário, né, entre os grupos, mas são bactérias que não possuem parede celular. A cápsula é uma estrutura que fica externamente à parede celular, tá? Lembra do destaque? Eu falei que aquelas que têm esse destaque têm um diferencial, então a cápsula também não é uma estrutura presente em todas as bactérias. Vocês vão ver em alguns livros essa cápsula sendo chamada de glicocálice. Então, o glicocálice é essa camada na parte externa da parede celular, que se estiver bem organizado, a gente dá o nome de cápsula. Se não tiver esse nível de organização tão elevado, você vai ver como camada limosa, tá? Você pode ver esse termo também, mas o fato é que cápsula não está presente em todas as bactérias. Por ser uma célula, obviamente vai haver a necessidade de uma membrana plasmática. E diferente da membrana plasmática das outras células, a membrana plasmática das bactérias, a parte interna, é onde vai ocorrer a fosforilação oxidativa, aquilo que a gente vê lá depois do ciclo de Krebs. Como as bactérias elas não têm mitocôndrias, essa parte vai ocorrer na membrana plasmática, na face interna da membrana, tá? Os ribossomos, que são as estruturas responsáveis pela síntese proteica, também eles vão estar presentes na célula procarionte. Como eu falei inicialmente, uma das principais características das células procariontes é a ausência de núcleo. Então, o material genético, ele fica, normalmente dizem disperso no citoplasma, mas na realidade ele tem um ponto ali fixo, né, chamado de nucleóide, e é onde o DNA fica, tá?
Normalmente é um cromossomo, né? E ele fica na sua forma circular. Falei também que elas não possuem organelas membranosas. Além do DNA, do cromossomo principal, algumas bactérias elas vão ter um DNA circular ali extracromossomal, ou seja, ele não é o DNA que é responsável pelas características mais básicas da célula. Não, é um DNA menor, né, ali circular, que ele pode ser transferido de uma célula de uma bactéria para outra, tá? Que são os plasmídeos. A gente vai ver mais sobre eles na aula de genética microbiana. Mas também nem todas as bactérias vão ter. Sobre a estrutura de locomoção, as bactérias, algumas elas vão ter os flagelos, que são estruturas ali voltadas para a questão da locomoção das bactérias. Como eu falei anteriormente, nem todas vão ter. E as inclusões, que está sendo exemplificada por essas bolinhas amarelas, seriam um aglomerado de algum tipo de substância de reserva que essa bactéria tem, tá? Pode ser um pigmento, pode ser algum tipo de substância que essa célula vai armazenar ali no seu citoplasma, tá? Quanto à morfologia, de maneira bem simplificada, vocês podem encontrar na natureza 3 formas, as bactérias em 3 formas básicas, tá? Essas formas aqui podem ser formas mais arredondadas, as células podem ser mais arredondadas, em formas de bastões ou em forma helicoidal, cada um com seu respectivo nome. Então, se essa bactéria ela tiver um formato, né, suas células forem redondas, elas vão ser chamadas de cocos. E aí, de acordo com a forma como elas se dispõem, quando a gente observa ao microscópio, na verdade é como elas se dividem, né? Elas vão ter algumas denominações, tá? Então, quando elas se dividem formando ali duplas, né, a gente chama de diplococos. Agora, se o plano de reprodução delas formar, né, ao passo que elas vão se multiplicando, formar como se fosse uma cadeia, né, um colar de pérolas, né, a gente chama de streptococcus. Agora, se o plano de reprodução dela ali, né, de multiplicação, formar rearranjos que parecem com cachos de uvas, a gente dá o nome de Staphylococcus, certo? Essa segunda forma do meio exemplifica os bacilos, vocês também podem ver como bastonetes. E essa última forma aqui são as bactérias que têm um formato helicoidal, né, espiral, tá? Mas existem algumas variações. Aquelas que têm menos, né, onde as suas células elas são menos esse eixo dela, né? Essas rotações elas são menores, ou seja, a célula ela parece mais, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Essa célula, ela é mais ou menos assim, ó. Ela é curvada, no entanto, essa curvatura não é tão grande, então normalmente ela é chamada de vibrião, tá? O Vibrio cholerae, por exemplo, ela tem a estrutura de como se fosse uma vírgula, tá? A gente chama de vibrião. Com relação ao espirilo e a espiroqueta, os dois tipos de bactérias têm um formato helicoidal. A diferença está que o espirilo vai ter flagelo, vai ter como uma forma de locomoção um flagelo, e as espiroquetas vão ser movimentos citoplasmáticos que vão fazer com que ela se locomova, tá? Mas todos os dois têm esse formato ali helicoidal. Essas células, né, as bactérias, elas podem variar em relação ao tamanho, né, de 0,5 a 5 micrômetros de comprimento. Quanto à nutrição, o grupo das bactérias é um grupo tão diverso que você encontra todos os modos de nutrição, pelo menos todos os modos de nutrição que existem, você vai encontrar alguma bactéria ali fazendo aquilo, certo? Então, eu separei aqui, tentei colocar de uma maneira mais didática, sobre essa diversidade metabólica que as bactérias têm, tá? Então, para além daquilo que a gente aprende no ensino médio, que as bactérias podem ser heterotróficas ou autotróficas, existem algumas subdivisões dentro dessas grandes classificações, tá? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção para a gente conseguir fazer essas divisões é observar essas duas características aqui. De que forma, né, qual é a fonte de carbono dessa bactéria, como que ela obtém esse carbono para construir as suas estruturas e qual é a fonte de energia que ela usa para produzir ali os seus processos, certo? Então, quando você responde a essas perguntas, você automaticamente tem a classificação, né? Você consegue encaixar a bactéria em um desses 4 modos de nutrição, na verdade, qualquer organismo vivo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com
o primeiro modo de nutrição, que são as bactérias fotoautotróficas. Então, primeiramente, as bactérias fotoautotróficas, elas têm como fonte de carbono o dióxido de carbono, o CO2, certo? E a energia que ela utiliza para os seus processos metabólicos é a energia solar. Então, eles possuem pigmentos, ali, substâncias que transformam a energia solar em energia química e assim eles conseguem botar o seu metabolismo ali para funcionar, certo? Então, exemplo de bactéria fotoautotrófica são as cianobactérias. Deixa eu só ver uma coisa aqui, meu povo, porque a energia tá piscando aqui em casa e aí tá ficando meio estranho aqui, mas vamos lá, vamos dar continuidade. Certo, um exemplo aqui são as cianobactérias, que são fotoautotróficas. Agora, em relação ao metabolismo, né, o modo de nutrição dos quimioautotróficos, o que você vai ter? Primeira pergunta, de onde ele tira o carbono para fazer as suas estruturas? Do CO2, tá? Então, o CO2 é utilizado ali como fonte de carbono. E qual é a fonte de energia utilizada? Diferente dos fotoautotróficos, os quimioautotróficos vão utilizar, né, os elétrons provenientes das substâncias inorgânicas. Coloquei 2 exemplos aqui, o sulfeto e a amônia. Aí um exemplo de bactéria é o desulfovibrio. Essa bactéria talvez a gente veja mais lá na frente quando eu falar das bactérias das arqueias, tá? Que apesar de não fazerem parte do domínio bactéria, elas são seres procariontes, então elas se encaixam aqui em um desses modos de nutrição também, tá? Elas são procariontes, então a gente pode levar em consideração também, certo? O terceiro modo de nutrição é daquelas bactérias chamadas de fotoheterotróficas, tá? Primeira pergunta, da onde que elas conseguem o carbono? Dos compostos orgânicos. Então, glicose e companhia é um exemplo, né, de fonte de carbono para essas bactérias aqui. E a fonte de energia é obtida a partir da luz solar. Elas também transformam a energia solar em energia química, tá? No entanto, as fotoheterotróficas, elas são consideradas, fazem o que a gente chama de fotossíntese anoxigênica, ou seja, no processo de produção ali da fotossíntese não é produzido, não é liberado o oxigênio, certo? Então, um exemplo disso aí são as bactérias púrpuras. E para fechar, que é o modo de nutrição mais comum ali das bactérias que nós conhecemos, inclusive das bactérias que causam doenças, são as que são quimioheterotróficas, tá? São bactérias que utilizam tanto as substâncias orgânicas, os compostos orgânicos, como fonte de carbono, como fonte de energia a partir da degradação deles, tá? Então, uma Escherichia coli, por exemplo, pode ser considerada uma bactéria quimioheterotrófica. E para a gente, né, caminhar ali para o fim, em relação à reprodução, existe muita confusão por causa dos termos que são utilizados aqui na reprodução das bactérias. Então, a forma mais comum de reprodução é o que a gente chama de fissão binária. Fissão binária. Eu vou já colocar as imagens aqui para vocês verem a diferença. Mas existem algumas formas menos comuns, mas é interessante falar aqui, que é o brotamento e a fragmentação. Então, na fissão binária, o que você vai ter? Você tem uma célula-mãe que vai duplicar o seu DNA, né? E aí, essa célula ela vai se dividir, formando uma célula-filha. Então, você consegue ver claramente ali uma separação, tá? Da formação desse novo indivíduo. Já no brotamento, você também vai ter a duplicação ali do DNA, mas a forma como essa célula se desprende da célula-mãe é que faz com que ele tenha um nome diferente. Então, tá aqui a bactéria, né? Ela duplica o seu DNA. Em vez de ela crescer a sua célula e depois se dividir em duas, na realidade, forma uma espécie de broto ali que vai crescendo, e aí no final ele se desprende de uma célula-filha. E a fragmentação ocorre especialmente nas bactérias filamentosas, tá? Essas bactérias filamentosas têm como se fossem estruturas ali grudadas umas às outras, e cada uma dessas estruturas, quando se desprende, quando se fragmenta, pode dar origem a uma nova célula, certo? Mas são só termos ali
onde todos eles significam que essa bactéria ela vai duplicar o seu DNA e vai gerar um novo indivíduo geneticamente igual àquele que o gerou, certo? E para fechar, as relações ecológicas, ou seja, as relações que essas bactérias podem estabelecer com os organismos vivos, tá? Não só com outras bactérias, mas com outros como seres humanos. Então, a primeira relação é a relação de mutualismo, onde são relações em que ambas as partes elas se beneficiam. Aí eu trouxe aqui o exemplo das bactérias intestinais, que nos auxiliam na questão da digestão de alguns alimentos que a gente não consegue digerir, fornecendo ali substâncias que a gente não conseguiria sozinho. Em contrapartida, a gente vai dar um ambiente de proteção, né? Algumas substâncias também que elas podem precisar para se desenvolver. Existe também a questão do comensalismo, né? Onde uma espécie se beneficia e a outra não é afetada de maneira significativa, tá? Então, por exemplo, algumas bactérias podem se fixar na pele sem causar danos ou benefícios notáveis ao hospedeiro. Elas estão ali caminhando conosco, no entanto, não causam nenhum tipo de dano significativo. Mas existem aquelas que são que a gente vai dar mais enfoque, são as relações de parasitismo, tá? São aquelas em que realmente há um dano para o hospedeiro. Muitas das vezes elas são bactérias patogênicas e vão causar doenças nos seres humanos. Por que elas fazem isso? Porque elas vão utilizar os nutrientes, né, que nós utilizamos ou até mesmo nossas estruturas para crescer, para se multiplicar, tá? Então, nesse crescimento, nessa utilização dessas substâncias, elas acabam nos causando danos. Sendo que as próximas aulas, que eu espero que vocês estejam nos acompanhando, serão, né, sobre essas bactérias aí patogênicas, certo? Então, hoje nós aprendemos sobre a célula bacteriana, sua morfologia, modo de nutrição ali, a forma como ela se reproduz e, por fim, as relações ecológicas. Então, se você quer aprender mais especificamente sobre as doenças de origem bacteriana, te convido a acompanhar a próxima aula aqui do canal, certo, pessoal? Obrigada pela sua audiência e até a próxima.